19 e 12, hoje a temática é os adversários. Os adversários. Temos anunciado o Evangelho através de Neemias nos domingos de manhã, aprendendo um pouco Neemias para ano de 2021. Falei na primeira mensagem sobre o Me Importo. A segunda mensagem, que foi semana passada, foi um planejamento eficaz. E hoje a mensagem é os adversários. Os adversários. E eu quero te inspirar a estar conosco até o término. Tem muita coisa boa vindo aí. Semana que vem vamos falar sobre a importância de não apenas começar, mas de terminar as coisas, principalmente no âmbito espiritual. E vai ser a última mensagem dessa série Neemias. Diz assim a palavra: quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Nada de memorável que favoreça vocês, os adversários. Meus irmãos, é comum em tudo aquilo que iremos fazer, sendo na direção do Senhor, despertarmos inúmeras dificuldades que acabam se apresentando através de adversários. Pessoas que não têm o mesmo prazer na sua vitória como você tem, se incomodam por estarem avançando, se incomodam porque você talvez esteja desenvolvendo determinada situação. Isso pode estar inserido em todos os níveis de nossa existência. Envolve ali a questão da amizade nas escolas, na faculdade. Está ali atrelado também ao casamento. Se não vigiarmos, infelizmente um começa a ser adversário do outro dentro do casamento. É assim também dentro da igreja, nos ministérios, quando nós acreditamos que o ministério é nosso. Então, quando é nosso, todo mundo tem que estar presente. Quando é do outro, ninguém está presente. Não, esses adversários, eles começam a surgir de forma muito sorrateira. Talvez, até mesmo fazendo menção ao livro de Cantares de Salomão, se apresenta como as raposinhas, aqueles animais que cavam tocas e eles caminhos por debaixo da plantação. Então, por serem muito pequenos, eles não conseguem encarar aquela oposição, então eles estrategicamente cavam por debaixo das plantações e vão destruindo tudo, sem mesmo perceber. Quando percebem, o que aconteceu? As raposinhas chegaram de forma inesperada. Esses adversários também se mostram no âmbito emocional. Quando precisamos, talvez, resolver determinada situação, dar ponto final em outra situação, e nosso ânimo não é mais o mesmo. Nós guerreamos conosco. Olhamos-nos ao espelho e não vemos mais o brilho, não vemos mais aquela disposição de agir, de realizar, de ir para o embate, de resolver o problema. E às vezes acabamos trazendo para nós aquela postura de que vai deixando, sozinho se resolve, nada se resolve sozinho. Em algum momento teremos que tomar a frente do negócio. Pode ser que o deixar um pouquinho seja estratégico, porque no momento de muitas emoções não adianta entrar que vai arranjar um problema pior. Então, estrategicamente, espera um pouco, agora tem que decidir, agora tem que sentar, agora tem que realizar.
Esses adversários, sim, se mostram, às vezes, presentes no nosso âmbito emocional. Estão ali muito presentes, atrapalhando as nossas decisões. Existem inúmeras pessoas que vivem esses adversários, que até zombam de nós, também no âmbito do relacionamento. Quantas pessoas já não conseguem se abrir por uma possibilidade de algo novo, porque foram muito escorraçados no passado, apanharam tanto, foram tão menosprezados, foram tão zombados, e simplesmente não conseguem se abrir mais por uma possibilidade de não estarem mais sozinhos e agora estarem com uma outra pessoa. É bem verdade que depois que nos frustramos emocionalmente no âmbito ali das relações, é muito difícil nos abrirmos mais uma vez ao amor, ao cuidado, ao carinho, à atenção. É difícil demais. Mas olha, Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Tem uma pessoa que conheço, que amo de coração, que perdeu o esposo muito cedo e decidiu, não, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, como a Bíblia está ali orientando. E aí, já chegando aos 90 anos, soltou a pérola: se eu fosse mais nova, porque envelhecer sozinho não é bom. São ensinamentos que nós ouvimos e no ardor das nossas emoções joviais, nós às vezes desprezamos, mas há sabedoria nas cães brancas. Talvez não tenham doutorado, mas olha, as cães brancas falam e pesam em suas palavras, porque já viveram e vivendo conseguem entender perfeitamente o que de fato pesa no nosso dia a dia. Tem tantas pessoas que foram humilhadas, zombadas, os adversários se levantaram e elas não conseguem mais se relacionar por causa disso. Frustradas, angustiadas, sentidas. É assim. Acontece. É claro e evidente que aqui a gente precisa começar a definir algumas coisas. Mas espera aí, pastor, entendi que o adversário é aquele vizinho meu que, olha, só quer o meu mal. O adversário é o meu parente que só quer o meu mal. O adversário é o meu esposo, a minha esposa que só quer o meu mal. Não, calma. Não se precipite. Vamos lá em Efésios capítulo 6. Versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Vamos ler aí que está na tela, para todo mundo ler junto? Olha aí para a sua tela agora. Vamos ler no 3. 1, 2. Pois nós não lutamos contra inimigos de... Fala mais forte. Contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Espera aí, pastor, quero entender. Já está explicado. Apesar desse trio parada dura terem se levantado contra o projeto de Neemias para a reconstrução dos muros e serem ali a personificação do inimigo propriamente dito, tentando ali destruir os planos, acabar com as expectativas, eles não eram outra coisa senão pessoas que estavam sendo usadas
para atrapalhar o propósito que não era apenas de Neemias, era principalmente o propósito de Deus para o povo de Israel. Às vezes miramos tanto em pessoas, dizemos, é o fulano de tal, é fulana de tal, ele é um monstro, ele é um bruxo, ele é o diabo personificado, ele é do mal, ela é do mal. E nós esquecemos que o que está talvez movendo aquela pessoa ou aquela circunstância seja o inimigo através de suas hostes espirituais do mal, agindo, arquitetando, planejando, buscando sempre matar, roubar e destruir. Isso acontece nos desentendimentos dentro de casa. Tem hora, meus irmãos, que o adversário se levanta dentro de casa e alguém tem que parar e falar assim, isso não é de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Isso não procede. Tem hora que temos que impor as mãos dentro da nossa casa, levantar mãos santas e dizer ao meu lado, Senhor, que tanta confusão é essa, que tanta discussão é essa, que tanta rivalidade é essa. Ei, no nome de Jesus, todos os espíritos estão anulados. Espíritos que não pertencem a Deus. Aqui na minha casa, quem opera é o Espírito do Senhor. Esses adversários se mostram às vezes em conversas, liberamos palavras e pessoas entendem outras, pessoas liberam palavras e nós entendemos outras. Esses adversários se mostram também no dia a dia, nos nossos negócios, em nossos serviços, nas nossas escolas, em nossas faculdades. Eles se mostram também no dia a dia da igreja. As dificuldades, as problemáticas, as confusões poucas, as rivalidades, como diz Paulo, os partidarismos, fazendo menção à igreja de Corinto, ou as humilhações, fazendo menção à igreja de Filipe, ou o inserir doutrinas diferentes, fazendo menção às igrejas da região da Galácia, ou ainda fazendo menção aos falsos mestres que se levantam com aparência de espiritualidade, mas na verdade o sentido é dividir o corpo, fazendo menção à igreja de Éfeso através das cartas a Timóteo. No âmbito do dia a dia da igreja, às vezes nós não vemos personificação do capeta na nossa frente, mas vemos através de coisinhas a ação do inimigo tentando estabelecer discórdia, rivalidade, partidarismo, confusões. E precisamos estar antenados, porque Deus nos colocou um propósito no coração e nós não podemos perder de vista esse propósito. Quantas pessoas iniciaram alguma coisa, um projeto específico, não apenas nessa igreja. Hoje eu tenho consciência que a nossa igreja não é mais uma igreja física, hoje nós também somos uma igreja online, e tem tantas pessoas que estão nos acompanhando, que estão sendo pastoreadas através dessas transmissões. Quantas pessoas agora estão ouvindo essa mensagem porque não conseguem mais ir em uma igreja onde congregavam, porque tentaram fazer alguma coisa, pessoas se levantaram tentando puxar a corda e a pessoa ficou tão sentida e disse, eu também não vou fazer nada, igreja não é bom, igreja mata a gente. Quando o patrão chama a atenção, a gente não fala que isso, né? No outro dia a gente está lá de novo, assim, ó, com raiva, mas a gente está lá. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender algumas verdades. Primeiro, tenha consciência do teu propósito. Pastor, eu não sei para que eu estou aqui ainda. Isso é sério. Por que é sério? Porque sem propósito, o homem não vive
a totalidade da vontade de Deus. Ele precisa descobrir no Criador o propósito dele. Para que eu vivi? Para quê? Para que eu existo? Será que é só para servir o imperador? Pode ser que o servir o imperador seja também todo um quadro para você desenvolver o seu propósito. De Neemias, o propósito foi fazer algo, se importar com o povo dele, fazer algo para aquele povo tão sofrido. Para você, de repente, o propósito seja estar em uma portaria, seja fazer visitas. Os ventos sopram o meu ouvido e tem um grupo de irmãs abençoadas que estão aí, fazendo visitas na medida do possível com as forças dela, mas estão fazendo, meu irmão. Que coisa gloriosa. Estão indo lá, vamos embora. É isso aí, vai com Deus, vai na força do Senhor. Às vezes, talvez o teu propósito seja ser uma intercessora, um intercessor, te colocar no microfone e não vai sair nada, mas te botar de joelho, às vezes o joelho dói, porque todo mundo cansa e você está, Senhor, 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 está lavando louça e está Senhor, está lavando a roupa e está Senhor, e olha, é intercessão. Às vezes o teu propósito, como nós encontramos aqui na comunicação, seja botar essa transmissão, aperfeiçoar a imagem, aperfeiçoar som, aperfeiçoar os cortes. Por quê? Porque quem está em casa também está cultuando, eles não podem ouvir o som rateando, eles não podem ver as imagens ruins. Então é um ministério, é um propósito. Não, qual é o meu propósito? Fazer esse momento chegar a inúmeras pessoas. De uma perfeição, com uma perfeição. Eu sei que meu propósito de vida é ser pastor, mas engana-se que pastorear é apenas pregar, pastorear é viver, é estar junto, é acompanhar, é chorar com os que choram. No final das contas, a pregação não assume nem 5% de um ministério pastoral. E enganados estão os pastores que acham que a função é só chegar em cultos e pregar. Estão enganados. Pastorear é muito mais do que isso. Uma igreja não funciona só nos dias de culto. É muita coisa que acontece. Quando estamos no trabalho, trabalhamos 8 horas, fechamos o nosso computador e vamos embora. Mas servir o reino dos céus não tem essa de fechar o computador. É 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas os adversários se levantam e precisamos ficar antenados, meus irmãos. Mas como, pastor, podemos então entender tudo aquilo que o livro de Neemias está querendo nos ensinar? Vai em Deus, pergunta para Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Certamente Ele vai te revelar, nem que você esteja observando e ouça alguém chegando e você libera aquela pergunta, mas e como está o povo? E aí depois daquele relato, brote se importar no seu coração tão poderoso que você entende. Agora, a partir de hoje, a minha missão de vida é resolver essa, ou contribuir para resolver essa situação. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos servir muitas mesas, podemos ali cuidar de muitos palácios, mas tem algo específico que Deus coloca em nós, que nós temos a ciência, que o meu propósito maior não é isso, não é isso, não é isso. O meu propósito maior é isso. É isso. Encontre o seu propósito, meu irmão. Peça para Deus, ore. Busque o Senhor,
Entre em batalha espiritual. Senhor, me mostre, Senhor, me mostre. Eu quero te servir de coração, eu quero te servir de coração, eu quero te servir de coração. Senhor, mostra-me a tua vontade em cima disso, Senhor. Eu quero entender o meu propósito, porque eu quero te servir com tudo aquilo que sou. Tem pessoas que têm o propósito principal não serem pastores, como diz o autor do livro Kryptonita, que eu falei muito com vocês no discipulado, Feliz. Me lembra aí? Esqueceu o nome? John Bevere, obrigado. Cheguei a falar também no discipulado com vocês dele? Ou não, né? John Bevere tem um videozinho incrível, que fala assim, qual o propósito? Todo mundo morreu. Aí chega o evangelista para Deus e fala assim, Deus fala assim, quem você é? Aí a pessoa fala assim, evangelista fulano de tal. Aí Deus olha para ele e fala assim, não, contador fulano de tal. Ele diz assim, não, evangelista fulano de tal, eu ganhei almas para o Senhor, eu realizei grandes movimentações evangelísticas. E Deus olha para ele e fala, contador fulano de tal. Aí ele fala assim, mas por que eu sou contador e não evangelista fulano de tal? Porque evangelista você fez até coisas que são abençoadas, mas o teu propósito não era esse. Como contador você teria ajudado M igrejas não fecharem. Você teria ajudado M pastores a não se atrapalharem. E aí ele vai fazendo esse trocadilho sobre a importância de realmente nos encontrarmos em Deus, em nosso propósito. Tem tantas pessoas que estão vagueando pela rua, dizendo, é para isso. Tem muitos pregadores. Na minha lida de caminhada, um bocado de gente falando assim, eu sou pregador itinerante, não ajuda dentro da igreja, não dá aula, sabe tanto, mas é incapaz de parar na igreja dele ou dela para dar aula numa IBD, de ajudar o pastor a discipular o povo. Mas é bom só para ficar indo de igreja em igreja pregando. Nada contra os pregadores itinerantes, porque conheço muitos seríssimos. Mas tem uma galera que não foi chamada para ser itinerantes, são aproveitadores. Mas sabe falar direito. Todo mundo que se entende que aquilo ali é seu modo de sobrevivência, ligou o botão sobrevivência, vai ser o melhor naquilo ali, mas não necessariamente foi chamado por Deus. Conheço tantos que porque tem preguiça de trabalhar, porque não gostam de acordar cedo, porque não gostam de viver a pressão de dentro de casa, num belo dia disse, Deus revelou-me, agora serei um pregador itinerante. Ontem, pela misericórdia do Senhor, falei para um desses, falei, olha, varão, eu quero fazer isso, mas eu falei, olha, Deus quer nos abençoar completamente. Eu deixo para a tua meditação, até me lembrei dos meus irmãos pentecostais, aleluia. Ali, para a meditação do irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 3. 4 e se puder 5 no finalzinho. O que está escrito? Se não trabalha, não come. Por que da seriedade? Porque o reino de Deus não é brincadeira. Tem um bocado de gente caindo de paraquedas, tentando criar jeitinho, fazer coisinha. Para com isso. Seja sério, seja um homem sério, seja uma mulher séria, fazendo as coisas como precisam ser feitas. Enquanto aqueles que foram chamados para ser itinerante, Deus está os respaldando e eles têm o respaldo dos céus e são reconhecidos devidamente aqui na terra, porque são homens e mulheres honrados. E aqueles que não são apenas aqueles que vão de casa em casa, buscando não edificar a ovelha, mas buscando a gordura da ovelha. E no final, a obra que eles estão fazendo é mais prejudicial para a igreja do que benéfica. Propósito. A vida não é fácil, mas precisamos encontrar o nosso propósito em Deus. De repente o teu propósito, eu vejo tantas irmãs aqui abençoadas, seja fazer bolo.
Que isso, pastor? Meu irmão, a vida é um culto diante do Senhor. Eu não coloco limite naquilo que Deus estabeleceu, mas eu sei que Dorcas fazia, me lembra aí, Dorcas fazia, Dorcas fazia, está aqui a palavra, era costureira, mas era outro termo que eles usavam lá, tipo fazia colcha, alguma coisa, oi? Rendeira, se não me engano era isso, era no âmbito da costura, e ela tinha como se fosse um bocado de costureira junta, qual é o nome? Confecção, tipo isso. E quando Dorcas morreu, a mulherada toda chorou ao ponto de incomodar os apóstolos a fazer alguma coisa. Estão ligados nessa história? Por quê? Porque o propósito dela era de cuidar de outras mulheres viúvas, mulheres que não casaram com ninguém e que se não tivessem aquilo ali para realizar renda, como naquela época antiga, elas iam mendigar ou iriam virar prostitutas. Entendem isso? Qual era o propósito da vida de Dorcas? Receber aquelas mulheres, dar um amparo, dar uma possibilidade de viver. Por isso que eu acredito que quando o empresário está na direção do Senhor, até aquilo que ele está desenvolvendo é um propósito de Deus para abençoar inúmeras famílias. Por isso que nós, empreendedores, eu sei que é difícil, mas a vida nos ensina, eu aprendi, todos nós devemos aprender, não ceda às vantagens, faça as coisas corretas. Faça as coisas corretas. Usa tudo aquilo que é possível. Não dá, então vamos embora para esse caminho, não tem o que fazer mais. 2, se primeiro encontre seu propósito. 2, tenha certeza que os adversários existem. Diz assim comigo, os adversários existem. Eles existem, meus irmãos. Eles sempre chegam de forma a zombar, a humilhar, a nos colocar para baixo. Eles sempre chegam dando um jeitinho, fazendo alguma coisa que sabem que vão nos machucar. Liberam palavra dizendo, esse povo não vão fazer nada disso, estão doidos, construir esse muro, né? Não vão mesmo. Mais de 120 anos, esse muro aí, não vão reconstruir. Não tem força, são fraquinhos, são magrinhos. É mais ou menos daquilo, né, que a gente às vezes ouve, pode uma coisa boa sair de Jardim Meriti? Pode. Isso é terra fértil. Temos pessoas maravilhosas, trabalhadoras, espirituais. Pode sim. E o que está saindo? Várias coisas. Terça-feira está lindo, não está, professores de terça? Não é? Que coisa maravilhosa. Chega aqui na terça, meu irmão, é uma alegria dos céus que dá, não é, tia Farita? Meu Deus, assim, fala, oh, glória. Melhor ainda quando vê as irmãzinhas e fala, pastor, preparei a coxinha para o senhor também. Tá, a reunião com o Moro, terça-feira, atrapalhou a irmã Mariângela, ele não quis comer, e eu e o Paulo Sérgio falaram, não vou comer também não. Quando eu vou comer e o Moro não pode comer? Então eu falei, não pode. Mas vem com carinho, todas as crianças aqui são tratadas, olha, com amor, com dedicação, com zelo. Talvez muitas delas não recebam um tratamento que recebem aqui nas suas casas. Talvez muitas delas, mas chegam aqui, olha, são muito bem tratadas, mas existem os adversários. É claro que existem os adversários. Existem os adversários no âmbito externo, através de pessoas que não são as nossas adversárias, porque nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas que por algum sentimento errado se permitiram ser canal do desafiar, do zombar do inimigo. De botarem para fora
coisas que o inimigo não consegue por ser espírito, então ele utiliza de pessoas, carne e sangue, para colocar as suas lorotas para fora. Os adversários existem. Eles estão se mostrando todos os dias. Para muitos, como nós estamos vivendo também aqui, para muitos é o desânimo de muitos irmãos. Não vou de manhã, tem tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para realizar, eu não vou de manhã, não vou de manhã, não vou de manhã, não vou de manhã. Na época que a gente não estava tendo aqui celebração de manhã só online, eu fiquei pensando, falei, Jesus, eu estou tão vivo assim indo para o templo, que assim, tipo, e aí? Vamos para o IBD, e aí? A diferença é que acabava a IBD já estava dentro de casa, só isso. Os adversários se levantam. Para muitos casais, guardem isso. Às vezes são pelos desentendimentos. Olha, eu tenho dito, casais, fechem as portas das confusões, dos desentendimentos. Como a gente fecha? Faz como Neemias, versículo de número 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos. Está vendo aí? No plural, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Faça algo que beneficiará a todos. Casal, quando nós casamos, nós não somos mais de nós mesmos, agora nós somos parte de uma outra pessoa e outra pessoa de nós. Então, como temos que fazer? Só vai fruir, só vai ser bênção se tiver harmonia na decisão. Pode ser a melhor coisa do mundo, mas se não tiver harmonia, escreve que estou falando. Eu falo com um temor tão grande, um tremor tão grande diante de Deus. Meu irmão, escreva o que eu estou falando, por favor, ouça o que estou falando. Se tentar fazer, não tendo a harmonia, vai dar problema. Vai dar problema. Eu sei que tem homem que é pior do que goteira. É pior do que jumento quando trava. Eu sei que tem mulher que, desculpa meus irmãos, que são piores do que goteiras. Reclamam o tempo todo, eu sei que tem esses negócios aí, mas fazer o quê? Casou já, meu irmão, agora segura, aprenda a trabalhar. O filho é teu agora, né? Mas ninguém é teu. O que faz? Conversa. Ih, pastor, não aguento mais conversar. Conversa um pouquinho mais. Não aguento mais conversar. Peça a direção ao Senhor, vá lá naqueles pontos que vão uni-los. O que vão unir? Só quer gastar. Quando é gasta, a gente une, tanto homem quanto mulher, mulher quanto homem. Mas e quanto ao futuro? E não tem harmonia quando a gente fala de futuro. Então, vai começando aos poucos. Muda a percepção de gasto, passa a construir a percepção de investimento. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Casais abençoados também têm dificuldades. Nós precisamos ali, no Senhor, trabalhar essas dificuldades, porque às vezes os adversários também se levantam nas melhores famílias. Quem entende esse negócio? Entendem? Entende? É isso. Nós precisamos ficar antenados. E último ponto. Cuidado com os ladrões da alegria. Cuidado. Fala assim comigo, os ladrões da alegria. Os ladrões da alegria se mostram de diversas formas. Precisamos ficar muito antenados. Neemias ouviu aquilo porque foi nítido, eles falaram para Neemias ouvir, mas sabe o que Neemias fez? Deu uma palavra apontando para Deus e seguiu. Às vezes nós damos tanto ouvidos aos murmúrios do tempo e nós nos paralisamos
A intenção dos adversários é essa, às vezes não é nem te destruir, às vezes é te paralisar no seu propósito. Te tirar toda a força de ação. Colocamos um propósito para desenvolver algo, aí vem o adversário e lança lá a semente. Vai lá e envia aquilo que vai tirar, os ladrões da alegria, vai lá e arranca aquele ânimo, arranca aquela esperança, arranca aquela motivação, e nós simplesmente aceitamos passivamente, estamos em pé para a ação, aí vem o ataque do inimigo, zombaria, e nós sentimos tanto que nós sentamos e falamos assim, agora eu não vou fazer nada. Não aceite isso. Fique firme no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Existem muitos ladrões que se apresentam de diversas formas. Muitos deles são desempregos, pode ser o desemprego, pode ser a não atenção. Eu converso com tantas pessoas e tem pessoas que chegam às vezes e falam assim, eu não sou valorizado no que eu faço. Pode ser através do desvalorizamento, desvalorizamento. Dentro de casa eu só faço e ninguém observa o que eu estou fazendo. Todos nós podemos sentir isso e a gente às vezes dá vazão a essa situação, mas tem uma hora que a gente tem que parar e falar, opa, não é assim. Quantas irmãs que estão desistindo de cuidar das suas casas, porque cuida, vão lá suja, cuida, vão lá suja. Eu estou há 6 anos tentando deixar minha sala bonita, mas ainda não está o momento certo. Eu pinto, no outro dia está arriscado, falo, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Mas agora estou começando a ficar na esperança, a baia está crescendo. Quando a Kiara parou de pintar as paredes da casa, surpreendentemente chega o Brian. Mas agora ele já está ficando maior. Aí eu já estou começando, de repente ano que vem, bora. Quer não dar tristeza você fazer uma coisa tão legalzinha e não demora nem uma hora, vai lá e fala, ué, já? Não dá tristeza? Quem já sentiu isso? Limpou o som da sala, tá tudo bonito o chão, aí vem alguém com o pé todo sujo e vai lambe o chão todo de sujeira. Fala, meu Deus do céu, que coisa terrível. Coisa. Não tem muitos ladrões da alegria? Às vezes tem pessoas que são tratadas dentro de casa como assim, é mais do que a sua obrigação. Não, não é obrigação, é amor. Não é isso? Quantos irmãos e irmãs já ouviram isso? É mais do que a sua obrigação. O que você está fazendo é mais do que a sua obrigação. Não, não é obrigação. É amor. Os ladrões da alegria também se apresentam inúmeras vezes como sentimentos que brotam no nosso coração, às vezes a depressão, as síndromes, se mostram muitas vezes também como desgaste físico e emocional, que nos tira a alegria de fazermos algumas coisas. Tem tantos irmãos que quando estão em casa não têm disposição para nada. Eu já fui um como esses. Estou trabalhando profundamente esse meu quadro, porque eu não posso ser ativo na rua e passivo dentro de casa. Cadê os homens aí? Pode falar, quarta-feira a gente tem uma reunião séria, hein? Depois da celebração da noite. Nós não podemos ser a Ferrari para os outros da rua e ser o Fiat 147 dentro de casa. Deixa só aqui, não ajuda, não faz pemba nenhuma, não sai, não diverte, não sorri. Meu irmão, seu maior a maior empresa é dentro de casa, a maior igreja é dentro de casa. O esforço da rua também tem que ser o esforço dentro de casa. Vamos embora.
Não pare. Não seja uma Ferrari lá de fora e um Fiatzinho, 147, tá certo? Aquele caixotinho pequenininho. 147, bonito, mas fazia um barulho e não dava nada, mas bonito. Vambora. Já teve um, né? E era onda aquilo ali, eu gostava. Quando eu mais novo, falei, um dia eu vou ter esse daí. Né? Mas a vida evolui, né? Tenha atenção dentro da sua casa. Os adversários existem. Eles estão aí. Tenha atenção dentro da sua empresa. Não pare, não desanime, siga, persista. Às vezes o mar não está para peixe, mas isso não te fará parar. Vai em frente, vai na força, vai na fé. Deus está com a gente. Vamos quebrar tudo. Faltou uma reação aí para me ajudar. Oxe, Deus está com a gente, tem coisa maior do que isso. Às vezes a gente fala, sangue de Jesus tem poder, tá brabo, mas Deus está com a gente, vamos embora, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos ficar sobre os pés? Eu tenho 3 convites. Enquanto eles estão se organizando aqui, eles vão cantar um pouquinho, depois vamos entrar orando para liberar os irmãos e irmãs. E tem uma reuniãozona maravilhosa, comunicação. Então, os adversários. Primeiro convite, talvez você tenha ouvido falar do Evangelho, mas nunca tenha tomado uma atitude para com Jesus, dizendo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, a minha vida é do Senhor. Essa manhã você pode tomar essa atitude, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Segundo, pode ser que você esteja longe do caminho do Senhor, conhece a palavra, viveu intensamente a palavra, mas o mundo chamou mais atenção e você mergulhou de cabeça no mundo, e hoje você está tão sujo, olha, está complicado, mas hoje você pode tomar uma atitude de retorno, de volta, dizendo, Senhor, eu andei longe de Ti, mas hoje eu volto. Terceiro e último, pode ser que você conheça o Evangelho, confessou já Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não é batizado ou batizada. Batismo não salva, mas todo salvo é batizado. Você pode ser hoje, tomar essa atitude de fé, dizendo, eu quero me batizar. Então são 3 convites, vamos cantar um pouco e em seguida vamos orar.